O segundo conceito é fenótipo, tá? O segundo conceito que a gente vai trabalhar é o fenótipo. É o que a gente chama de fenótipo. Fenótipo é a aparência. Tá? Então, quando você ouvir falar de fenótipo, você vai falar, opa, fenótipo é a aparência da pessoa. Tá? Aquilo que eu consigo visualizar com ou sem a ajuda de aparelhos. Tá? Então, o fenótipo, eles são as características que são expressadas. Ele é a união do que eu trago dentro de mim, o genótipo, mais o ambiente. Então, o fenótipo, Hugo, ele pode mudar de acordo com o ambiente, tá? Então, o fenótipo, a gente fala que ele é plástico, ele tem uma plasticidade. O que é isso? Ele pode sofrer alterações devido a fatores ambientais. Quer ver um exemplo? A pigmentação da pele. A pigmentação da pele, né, ela altera um pouquinho, dependendo de se eu tiver maior ou menor exposição à radiação solar, tá? O flamingo aqui, que eu coloquei o exemplozinho, esse passarinho todo branquinho, tá? Ele é o flamingo bebê. Só que ao passar do tempo, o flamingo bebê, devido à alimentação dele, ele se alimenta de caranguejos, né, de crustáceos, ele vai mudando a cor da plumagem dele. Ele vai ficando mais vermelhinho e depois mais cor de rosinha. Então, você vai ver aquele pássaro todo rosinha, é lindo no Pantanal a gente vê. Por quê? Por conta da alimentação dele. Lógico, ele já tem no genótipo dele, né, na carga genética dele, aquela, né, aquela capacidade para ter essa alteração, esse padrão de cor, que sobre a ação ambiental, ela ganha aquele matiz, né, aquela coloração mais rosinha. Tá? Outro exemplo que está aqui no slide é esses dois rapazinhos aqui, ó. Eles são irmãos gêmeos idênticos. Teoricamente, eles têm basicamente a mesma configuração genética. Tá? Então, só que um tem uma vida mais ativa, gosta de esportes, alimentação mais saudável e tudo mais. O outro, não. O outro, ele já tem aquela questão, né, uma vida mais passiva, ele gosta mais de alimentos mais industrializados, então ele vai ter um pouquinho de tecido adiposo, de gordurinha em alguns lugares, diferente do irmão dele. Embora os dois tenham a mesma configuração genética. Mas isso significa o quê? Que o fenótipo, ele pode, né, de acordo com as alterações ambientais e tudo mais, ele pode ser alterado. Mas geneticamente, o genótipo não muda. Eu tenho uma mudança apenas na aparência. Tudo bem? Então, alguma dúvida, meu anjinho? Não, professora, não. Então, agora, vamos para um outro conceito aqui que é importantíssimo. Então, você está percebendo que nós não somos determinados pela genética. Algumas pessoas falam, a pessoa tem uma informação no genótipo, né? Uma informação genética. Aí eu quero que vocês assistam o filme, quando você vê o filme, você fala, poxa, eu lembro disso aqui. Você tem uma informação genética para uma determinada limitação, vamos supor, ou uma doença, não sei. Aí a pessoa fala, não, agora o Hugo tem essa doença, pode desenvolver essa doença, não quer dizer que vai ter, pode ter, né? Então, o Hugo já está sentenciado, não tem outro caminho para Hugo. Só que não. Né? São raras as condições genéticas que apenas ter essa característica nos genes, ela vai acontecer, como é o caso da distrofia muscular, tá? Mas as demais não, ela precisa do ambiente para ela interagir. Então, vamos supor que você tem uma predisposição genética para você ter uma patologia cardíaca, sei lá. Só que se você tem uma vida saudável, né, você faz atividade física, e a gente vai ver hoje ainda a importância da atividade física para a manutenção dos nossos telômeros, que são as regiões ali do nosso cromossomo responsáveis pelo envelhecimento, tá?
Então, a atividade física, ela mantém eles novinhos, vamos dizer assim. Então, se eu tenho uma vida ativa, eu tenho uma boa alimentação, eu tenho uma boa, né, durmo bem e tudo mais, o que vai acontecer? Eu posso não desenvolver aquela patologia, entende? Então, a genética não é determinante em algumas nas situações. Tá? Ela aponta que pode ser que tenha uma possibilidade, porém não quer dizer que pronto, é uma sentença, acabou, tá? Então, esse aqui, ó, esse outro conceito, chamado de norma de reação do genótipo, o que é isso? É o conceito que se refere, né, à variação que esse fenótipo, né, sofre em decorrência de alterações ambientais. Eles fizeram um experimento com esse coelhinho. Tá vendo esse coelhinho lindo? Parece o gato siamês. Esses coelhinhos são da raça Himalaio. São os coelhinhos Himalaio. A característica dessa espécie, dessa raça, é ter essas extremidades escuras. A pontinha das orelhinhas, o focinho, as patinhas. Por quê? Você saberia me dizer, Hugo, que as extremidades dele, por que as extremidades dele são escuras? Tipo, o que vem na sua mente? Por que você já olhou um gatinho siamês e já se perguntou por que as patinhas dele são escuras? Ih, rapaz, não sei não, bro. Não? É. Então, hoje você já vai saber falar, olha aqui, eu sei por quê. Esses coelhinhos e esses esses gatinhos siameses, eles têm uma proteína, uma enzima, né, que altera o padrão de cor da pelagem dela, já é um padrão da raça dela, porque geralmente eles são de lugares frios, tá? É uma estratégia de proteção para eles. E essa enzima, quando há uma perda de calor e fica mais friozinho um pouquinho a mais do que a parte do corpo dele, ela entra em ação e deixa os pelos escuros. É um padrão dela. Mesmo se você raspar o pelinho dele, vai nascer o pelinho escuro, tá? Ou mais escuros, ou menos escuro, depende. Se for mais frio, mais escuro é, tá? Se for um lugar frio, mais escuro é o padrão de coloração daquelas extremidades. Por quê? Porque pelas extremidades é que nós perdemos calor. Então, as extremidades é o local mais frio do nosso corpo. Então, pode ver que nos pés ficam gelados, as mãos, quando está no frio, a gente fica muito tremendo, porque ele fica mais frio do que o restante do corpo. O nosso corpo ele tem a estratégia de manter protegidos os órgãos vitais. E onde que estão os órgãos vitais do nosso corpo? Bem no nosso, né, no nosso abdominal, na nossa região abdominal aqui. Então, coração, pulmão, né, aí fígado, baço, toda essa região ela é mais vascularizada. Então, consequentemente, está mais aquecida. Assim como na nossa cabeça. Então, por exemplo, quando você vai aferir uma temperatura, no pulso não é o lugar mais ideal, porque você vai ter uma diferença de 1 grau, até de 1 grau de temperatura, tá? Para você ver se a temperatura está legal ou não, você tem que procurar os lugares onde tem uma vascularização, né, próxima daquilo que é o seu corpo todo. Então, por que esses gatinhos e esses coelhinhos possuem esse padrão de cor diferenciado? Porque eles possuem uma enzima, e essa enzima reage com o frio. E ao reagir com o frio, elas produzem esse padrão de cor mais escuro. Tranquilo? Seria proteger do frio. Isso, proteção do frio. Eles são de lugares frios. Só que a gente já trouxe o bicho para cá, igual as pessoas que trazem cachorro, por exemplo, xoxô. Xoxô também é de lugar frio. A gente traz para Cuiabá. Cachorrinho, coitado, sofre igual não tem. Husky siberiano, também é de lugar frio. A gente traz para Cuiabá. Mas você vê que os cachorros daqui, que tem esse padrão de pelagem, né, para lugares frios, ele não tem tanta beleza na pelagem dele quanto ele no lugar frio, tá? A gente pode até trazer, porque o ser vivo, ele se adapta, né, aos ambientes. Só que o padrão dele é para aquela situação. Então, ele vai ser muito melhor, né, naquela situação. Tá? Então, o que eles fizeram, Hugo? Pegaram esse coelho, eles queriam ver, assim, se realmente
essa característica aí, né, do fenótipo, ela muda ou ela não muda? O que ele queria saber? Será que se eu pegar, já que eles queriam comprovar, esse trem do coelho aí, é verdade que é para lugar frio? O que eles fizeram? Rasparam a pelagem do coelho bem no dorso dele, ó, bem no lombinho do coelho, rasparam ali, deixou só na pelezinha dele. Aí eles pegaram uma bolsa de gelo e colocaram ali, tá? E amarraram. Deixou o coelho com aquela bolsa de gelo ali um tempão. Uma cara ali, pá, ficou o coelho com aquela bolsinha. Depois de um tempo, eles tiraram a bolsa de gelo. E olha só, Hugo, nasceu pelo escuro ali. Por quê? Justamente por conta da enzima. Ela reage de acordo, né? Lembra que eu falei do frio? Então, ele começou a nascer pelos escuros. Então, dependendo da alteração ambiental que acontece, esse genótipo ele vai reagir de maneira diferente, mostrando uma aparência, um fenótipo totalmente diferenciado daquele que é esperado pela espécie, tá bom? Outro exemplo, eles colocaram aqui, né, eu coloquei para vocês essas joaninhas aqui, que de acordo com o ambiente, ela pode ter um padrão de cor. E que entra em ação aqui no caso das joaninhas? O tipo de planta que ela vai se alimentar, tá? Isso é chamado de norma de reação do genótipo. O que é isso? É quando o genótipo, né, ele, de certa forma, ele fica inalterado. Mas é quando há mudanças no ambiente e o fenótipo muda. O genótipo não, mas o fenótipo muda. Mas o que é fenótipo mesmo? Aparência. Tá? Aparência. Bom, vamos para o outro conceito chamado de fenocópia. Olha o nome, cópia. O que você lembra de cópia? Ah, tira uma cópia ali para mim. Ah, não sei o quê, uma cópia. Uma cópia é quando você utiliza, né, algo como uma matriz, né, para você copiar aquelas informações ou determinada coisa ali. Então, fenocópia está relacionado ao fenótipo, né? Feno de fenótipo, né? Então, o que é fenocópia? É quando um fator que não é herdado geneticamente, não é herdado, né, dos pais, mas o indivíduo manifesta esse fenótipo diferente daquilo que ele tem dentro dele. Tá? Vamos dizer de maneira bem simples. É quando nós, de maneira geral, copiamos um genótipo que já existe. Um fenótipo que já existe, perdão. Tá? Por exemplo, se eu quiser ter meu cabelo ruivo, embora eu não tenha no meu genes informação para ter cabelos ruivos, eu posso ir lá na farmácia comprar uma tintura ruiva e ter meu cabelo ruivo, tá? Então, eu copiei um padrão que já existe. Né? Geneticamente, existem pessoas ruivas. Mas eu não tenho esses genes. Mas eu quero ter o meu cabelo ruivo. Então, eu posso pintar meu cabelo. Então, isso é chamado fenocópia. Eu posso pegar uma lente azul e colocar nos meus olhos. Eu não tenho informação para olhos azuis. Mas eu quero ter uma aparência para sair numa festa, não sei, causar, né? Então, eu vou lá e coloco as lentes azuis ali para, né, imitando um fenótipo que já existe, um fator hereditário que já existe. Essa aqui, ó, Hugo, essa pessoa aqui com essa caneta está representando a diabetes, tá? Existem pessoas que já nascem diabéticas, hereditária. As pessoas que nascem com diabetes porque herdaram dos pais, elas transmitem para os filhos essa informação, né, para a diabetes. Porém, existem pessoas que, por mau hábito alimentar, a pessoa come desregradamente, não faz atividade física, tá? Pessoas que passam por situações de estresse também, porque a diabetes também, ela tem uma certa relação com o estresse, tá? Então, o que acontece com essa pessoa? Ela vai desenvolver essa doença. Ela não nasceu com ela. Ela adquiriu, né, ao longo da vida por mau hábito alimentar.
Então, a diabetes adquirida é um exemplo de fenocópia. É um fenótipo que foi copiado, né, de um que já existe. Essa criancinha aqui, ó, com esse bracinho bem pequenininho, está representado uma tragédia que aconteceu nos anos 50, quando eles utilizaram um medicamento chamado talidomida. A talidomida foi um sedativo, às vezes é utilizado como antibiótico, tá? E essa talidomida, na época, eles, cara louco, colocou para mulheres grávidas utilizarem para enjoo, tá? No início da gestação, as mulheres geralmente têm bastante enjoo, e aí os médicos, né, prescreviam a talidomida para diminuir esse enjoo. Só que a talidomida, ela leva à má formação dessas extremidades do corpo, os braços, pernas, as células não se desenvolvem. Então, a talidomida, nessa má formação ocasionada pela talidomida, é uma fenocópia de uma característica genética que já existe, tá? Então, fenocópia é como se fosse uma cópia, né, de um fenótipo que já existe, tá? Lembrando que fenótipo é o quê? É o genótipo mais o ambiente, tá? Então, a pessoa não tem aquela informação genética, mas ela manifesta aquele fenótipo por questões, tá? Ambientais, podemos dizer assim. Dúvidas? Dúvida, meu anjinho querido? Não, professor, estou entendendo. Beleza. Então, vamos para outro conceito chamado de homozigose e heterozigose. Homozigoto e heterozigoto. Esse é o termo. Você vai ouvir direto isso aí. Você vai ouvir direto quando você lê uma questão de genética no Enem ou num vestibular, tá? Ou num concurso, você vai ver esse termo aí, homozigoto e heterozigoto. O que é homozigoto? Homo quer dizer igual, hashtag igual. Igual o quê? Ele vai formar indivíduos, né, com a mesma característica que ele vai mandar para formar aquele indivíduo. Bem maneira simples. Então, homozigotos são aqueles que possuem genes alelos iguais. Como assim genes alelos iguais? Genes alelos são aqueles genes que se encontram na mesma posição nos cromossomos, que a gente chama de cromossomos homólogos, ou cromossomos irmãos. Cromossomos homólogos têm o mesmo tamanho, a mesma forma, a mesma sequência de genes. Genes são informações. Então, essa característica que a gente chama de homozigoto, ele possui duas informações iguais. Então, uma informação ele herdou da mãe, a outra informação ele herdou do pai, mas é a mesma característica. Como assim? Trazer uma informação prática. Vamos imaginar que nessa letra A maiúscula, tá, o pai passou para essa pessoa a informação para olhos castanhos. Desculpa. E a mãe também passou essa informação para olhos castanhos. Então, ele tem duas informações iguais, olhos castanhos, olhos castanhos. Então, o homozigoto tem informações iguais. Logo, nós representamos com letras iguais. Duas letras maiúsculas está dizendo que ele é um homozigoto dominante. Nós vamos ver agora o que é dominante. Duas letras minúsculas falando que ele é um homozigoto recessivo. Então, homozigoto dominante quer dizer que basta ele ter uma informação para ele se manifestar, tá? O gene dominante, desculpa, basta uma informação para ele se manifestar. Homozigoto são aqueles que possuem informações iguais. Ou ele é dominante, ou pode ser recessivo, mas tem que ter duas letras iguais. Mas esses... Fala. Perdão. Fala, não. Pode falar, não. Esses homozigotos são as características dos pais? Homozigoto, ele quer dizer assim, que você herdou duas características iguais. Por exemplo, uma do pai e a outra da mãe. Então, homozigoto quer dizer que você possui características iguais. Como assim? Para a cor de cabelos. Você tem
Uma que você herdou do seu pai para olhos azuis. Aí você herdou da sua mãe também para olhos azuis. Então você tem duas informações iguais: olhos azuis, olhos azuis. Fez par, ela se manifesta. Porque a característica olhos azuis, para se manifestar, precisa de duas iguais. Aí eu falo que ela é recessiva. Recessiva é o tipo de informação, né, que para se manifestar precisa de duas informações iguais. Então você tem que herdar da sua mãe e do seu pai a mesma informação, a mesma característica para ter olhos azuis, tá? Homozigoto, Arthur Hugo, diz que as duas informações são iguais, tá? Uma vem da mãe, a outra veio do pai, tá? Informações iguais. Como assim informações iguais, professor? Na dúvida, já falou informações iguais, mas, por exemplo, para a cor de cabelos, você tem lá loiro, castanho, né? Ruivo, você tem preto, né? Aí, professor, de cabelo branco. Cabelo branco ele vai perdendo a melanina, né? Por isso que ele vai ficando branco. Tá? O cabelo branco ele vai perdendo a melanina, então ele vai ficando branco. Então você tem loiro, ruivo, castanho, né? Esses padrões de cor, preto. Então, esses padrões de cores, eles, para se manifestar, ele vai ter duas informações em cada cromossomo. Nossas informações que a gente tem nas nossas células corpóreas, elas estão aos pares, lembra? 46 cromossomos, então são 23 pares. Metade dessa informação, o pai que deu para a gente, a outra metade foi a mãe. Então, na metade que seu pai te passou de cromossomos, vamos supor que ele mandou informação para você ter olhos azuis. Aí ele passou informação também, só no espermatozoide dele, né? Ele passou informação também para você ter, né, cabelos loiros. Isso vai ao longo do cromossomo. Várias informações a gente tem, como se fosse um livro. Sua mãe passou a outra metade para formar você. Na mesma direção que aquela informação para olhos azuis estão no cromossomo da sua mãe, é a mesma onde está a informação do seu pai, porque ela tem que fazer par para poder se manifestar. Então, o seu pai passou para olhos azuis e sua mãe passou a informação para você ter olhos castanhos. Não formou par, Arthur. Hugo, estou com Arthur na cabeça. Não formou par. O que vai acontecer se não formou o par? A informação olhos azuis só se manifesta se tiver outra igual a ela. Eu falo que é homozigoto. Homozigoto, informação igual. É representado por letras minúsculas, essas características que para se manifestar tem que ter duas iguais, tá? Toda informação é assim, professora? Não. Olha aqui essa. Temos outras informações que basta ter uma informação para ela se manifestar. Então, tem outras características que basta ter uma informação para ela se manifestar. Para esse tipo de característica, Hugo, nós chamamos de heterozigoto. Hashtag diferente. Hetero, diferente. Zigoto. Tem informação para formar, né, zigotos diferentes. Né? O que são zigotos? Os filhinhos da gente, quando ocorre a fecundação, aquela célula oriunda da fecundação é chamada de célula ovo ou zigoto. Então, heterozigoto tem informações diferentes. Então, elas vão formar gametas, né, com informações diferentes. Nós utilizamos letras diferentes, Hugo. Uma maiúscula e a outra minúscula. Tá vendo? Ó? Não tem no heterozigoto letras iguais, porque eles são diferentes. Então, nessa característica aqui, vamos supor que seja você com olhos castanhos, porque sua mãe passou informação para olhos castanhos, aqui é a informação da sua mãe, e a informação que seu pai te passou para olhos azuis. Falei, e aí, professora, tem olho azul ou tem olho castanho? Você tem olho castanho.
por conta dessa informação que a sua mãe passou, que é um gene dominante. O que é isso? Ele se manifesta mesmo tendo uma característica. Tá? Isso em relação à primeira lei de Mendel, porque tem genes intermediários, que a gente vai ver depois, tá? Informações, heranças intermediárias, tá bom? Então, heterozigoto, Hugo, significa diferente. Alguma dúvida, Manja? Até agora não. Até agora não, só É. explica bem. Beleza, então bom, qualquer coisa, toma. E agora eu coloquei essas características aqui, ó, dominante e recessiva, que eu já tinha trazido, né, mais ou menos o conceito. Olha só, é bom a gente lembrar uma coisa, isso aqui é didaticamente, tá? Porque, por exemplo, em relação à sarda, a cabelos ruivos, inclusive para olhos, cor de olhos, ainda tem algumas características, né, padrões intermediários, tem alguns também que não se expressam, tá? Fica uma característica intermediária. Eu vi um lindo de um gatinho que tinha um olhinho de uma cor de um lado, azul, do outro olho era verde, tá? Eu falo heterocromia. Então, ali, provavelmente, ele seria um heterozigoto, só que ocorreu uma disjunção ali, né? E as duas características se manifestaram ao mesmo tempo. Tinha um cantor que eu amava, amo ainda, o David Bowie, que ele tinha um olho azul e o outro verde também. Na época, assim, o povo ficava, por quê? O povo não entendia muito de genética, mas era muito bom esse cantor. Mas ele tinha um olho azul e o outro verde, era, né, o diferencial de tudo que você pudesse imaginar, é aquele olho dele diferente. Tá? Então, por exemplo, aqui, ó, essa bolinha aqui da orelha, que a gente coloca brinco, tem pessoas que não gostam de brinco, não põem brinco, mas que geralmente a gente coloca brinco, às vezes a pessoa coloca alargador. Essa extremidade da orelha é chamada de lóbulo. Tá? Ele pode ser solto ou ele pode ser preso, que a gente fala aderente, preso aqui no rosto da pessoa. Então, essa é uma característica, né? O lóbulo solto é uma característica dominante. O que é isso? Se eu tiver uma informação para ter o lóbulo solto, eu vou manifestar essa característica. Então, um gene dominante é aquele que se manifesta tanto em homozigose, ou seja, informação igual, quanto em heterozigose. Ele vai se manifestar, tá? Ele se expressa. Gene recessivo, eu só consigo expressar, o gene recessivo só consegue manifestar se tiver duas informações iguais. Se você receber as informações, uma do pai e a outra da mãe. Tá? Então, gene recessivo é aquele que se manifesta apenas em dose dupla, apenas em homozigose. E nós utilizamos letras para representá-los. O gene dominante, nós utilizamos letra maiúscula. O gene recessivo, nós utilizamos letras minúsculas. E aí, as outras características, ó, cabelo castanha, dominante de cabelo loiro, ter aquela coisinha na testa, né, como se fosse um Vzinho. A Kristen Stewart, acho que tem isso, o Leonardo DiCaprio, é chamado inserção em bico do cabelo, né, é dominante. Ter essa que não tem esse biquinho é recessivo. Ter sardas é dominante. Professora, mas tem gente que adquire sarda com exposição ao sol. Sim, né? Que a melanina acaba meio que dando aquelas manchadinhas ali, né? Tem algumas que, dependendo do hormônio, também pode formar, mas não forma bem uma sarda, forma uns padrões maiores, que é chamado de melasma, tá? Então, sardas é uma característica dominante. Capacidade de enrolar a língua, você pegar a língua e fazer uma bolinha com ela, é dominante. Não conseguir enrolar a língua é recessivo, tá? Então, essas características, elas são transmitidas geneticamente, tá? Então, dominante, basta uma informação para se manifestar, recessivo
precisa de 2. Genes alelos. Genes alelos, estamos quase acabando já. Genes alelos são o quê? São aqueles genes que estão, né, estão na mesma posição ali no cromossomo homólogo. Você vê uma coisa linda para você lembrar? Alelos é um ao outro. Por exemplo, você está apaixonado, sua namorada, agora vai vir o dia dos namorados, pode falar para ela, você é meu alelo, né? Como assim, meu alelo? Nós somos um ao outro, né? Nós somos um do outro, um ao outro. Então, alelo, se você pegar o significado dele lá do latim, é um ao outro. Genes alelos ou alelhos. Então, os genes alelos, eles são o quê? Uma variação dos genes. Lembra, por exemplo, que eu falei que tem cabelos castanhos, cabelos pretos, cabelos ruivos, cabelos loiros? Então, por exemplo, cada um desse tipo de cabelo é uma variante. Então, cabelo loiro é alelo de cabelo preto, que é alelo de cabelo ruivo, que é alelo de cabelo castanho. Então, genes alelos são variações desses genes, dessas informações, tá? Quer ver outro exemplo de variação? Tipo sanguíneo. Então, sangue tipo A, sangue tipo B, sangue tipo AB e sangue tipo O são variações de uma característica, tipo sanguíneo, tá? Então, eu tenho vários alelos, A, B, AB e O. Tá bom, Hugo? Então, genes alelos são o quê? São variações de um gene, tá? São variações de um gene. E eles estão no mesmo lugar nos cromossomos que a gente chama de cromossomos homólogos ou irmãos. São cromossomos que têm o quê? O mesmo tamanho, a mesma forma, a mesma sequência de genes. Tranquilo? E agora, meu anjinho querido, os cromossomos homólogos, os famosos. Metade deles, uma parte deles, metade deles, né? Metade deles vem do pai, a outra metade vem da mãe. Então, um grupo deles é de origem paterna, o outro grupo é de origem materna. Então, quando acontece a fecundação, tá? Aqueles 23 cromossomos que tem no espermatozoide do pai da gente vai se unir com os 23 cromossomos da mãe. Olha que lindo! Os dois vão se emparelhar. Então, quando eles se emparelham, há o que a gente chama de, né, de formação dos cromossomos homólogos. Então, quando surgem, ou quando aparecem os cromossomos homólogos? Na fecundação. No momento da fecundação. Eis que surgem esses cromossomos, tá? Esses cromossomos, Hugo, chamado de cromossomos homólogos, eles são exclusivos das células do corpo da gente, que a gente chama de células somáticas, tá? Das espécies que eles estão aos pares, tá? Então, 2 Ns, quer dizer, que está representando o quê? Que está aos pares. 3 Ns, que estão em trio. 4 Ns estão em quarteto, mas 2 Ns, né, homólogos, nas células somáticas diploide, tá? Aqui estão aos pares. Então, esses cromossomos homólogos têm os mesmos genes, né? Tem os mesmos, a mesma sequência de gene, mesmo tamanho, tudo. Qual é o outro momento, Hugo, que ele aparece? Lá na mitose, na divisão celular. Na hora que ocorre a metáfase, lembra das fases da divisão celular? Prometa, ana, telefonar. Prófase, metáfase, anáfase e telófase. Quando os cromossomos estão no equador da célula, eles estão aos pares, estão emparelhados. Então, ali surgem também os cromossomos homólogos, tá? Ali eles estão também para falar para a gente, hey, estou aqui. Então, cromossomos homólogos, só para finalizar, são cromossomos que têm a mesma forma, o mesmo tamanho e a mesma sequência de genes. Uma parte deles nós herdamos do pai, a outra parte nós herdamos da mãe. Tranquilo?
Eis a questão agora, meu anjo. Vocês vão fazer uma atividade sobre esses telômeros aqui, tá? Que na segunda aula, vocês vão fazer essa atividadezinha aqui. O que são telômeros, Hugo? A partir de hoje, você está liberado, você tem namorada, está casado? Não, tenho não. Não, mas quando tiver, você vai falar para ela, olha, jogar bola, fazer minha atividade física, incentiva ela a fazer também atividade física, é questão de saúde, tá? É questão de saúde, para manter o seu corpo e sua mente saudáveis e para retardar o envelhecimento dos seus telômeros. Então, os telômeros são tá entendendo, né? Mas não está incluído aí cervejinha depois do jogo, tá? Está incluído você fazer a atividade física. Então, como que é a cantada lá? Duelos? Tá? Duelos? É, igual aquela lá do... Eu não lembro. Mas você... vou procurar aqui. Peraí. Mas você pode falar, olha, eu posso jogar bola. O golpe tá aí, tá? Quem cai, quem quer, né? Então, olha só, Hugo. Os telômeros são as extremidades que a gente tem ali nos cromossomos. E, a partir do momento que essas extremidades vão diminuindo, a gente vai envelhecendo. Por isso que está esse cromossominho bem pequenininho aqui, ó. E bem com uma bengalinha mostrando que ele está velhinho, tá vendo? Então, é como se esse cromossomo fosse encurtando, entende? Então, descobriram, por isso que eu falei para você, olha, pode fazer atividade física, incentiva a sua namorada, sua companheira, seus filhos, todas as pessoas a fazerem atividade física. Porque quando a gente faz atividade física, não precisa ser só jogar bola, pode ser caminhar, pode ser fazer alguma coisa que ela gosta, dançar, ou você também. Mas você tem que ter alguma atividade, movimentar, entendeu? Fazer seu corpo interagir ali. Porque quando você realiza atividade física, e atividade física não é assim, vou lá, faço hoje, daqui a 10 dias você faz de novo. Não, ela tem que ser frequente, tá? Então, você fez a atividade física, você vai produzir uma enzima, a telomerase. Essa telomerase, ela vai inibir, ela vai retardar, porque não tem como você ficar jovem para sempre, né? Mas ela vai retardar o envelhecimento. E você vai ter um envelhecimento mais saudável, tá? Você vai ter um envelhecimento com qualidade de vida. Você não vai ficar uma pessoa idosa que não tenha autonomia, tá? Então, você vai ter uma vida ativa. Então, mesmo idoso, não quer dizer que você tem que ficar todo escangalhado, doente, sem autonomia. Então, você ter uma atividade física, você ter uma boa alimentação, ela faz com que você consiga ter um envelhecimento mais saudável. Lembrando que a gente está aumentando a perspectiva de vida aí. Então, telômeros são o quê? São essas extremidades que a gente tem nos cromossomos, são chamados de telômeros. O que eles têm a ver com o envelhecimento? A partir do momento que eles vão diminuindo, essas extremidades vão diminuindo, tá vendo? Elas vão envelhecendo. Então, como que eu sei que aquele gene é de uma pessoa nova ou velha? Eu vou olhar as extremidades dos cromossomos, tá? E, Hugo, se você pegar no YouTube, tem gente dando receita de telômero para você aumentar o telômero. Diz para mim, meu anjinho, tem como aumentar um telômero se está lá no seu gene, gente? É o seu cromossomo. Você pode evitar o desgaste dele, retardar o desgaste dele. Mas daí você aumentar o telômero ou mudar a sua configuração genética com seu pensamento, ouvindo um som binaural, aí é complicado. Mas você encontra isso no YouTube. Tem que saber diferenciar o joio do trigo ali. Bom, finalizando aqui, dá uma olhadinha nessa imagem aqui, meu anjo. Nós temos aqui, ó, essa tirinha aqui. Isso aqui caiu numa prova, tá? Não sei se foi na FUVEST, mas caiu num vestibular, concorridíssimo. Então, você é um detetive, você é o Sherlock Holmes, tá? Olha lá, tem essa tirinha aqui, ó. A mãe, Hugo, é Azão, Azinho. O Júnior é Azinho, Azinho. O Alex
é Azão, Azão. E supostamente é o pai do Júnior, porque ele está falando, olá, filho. E o carteiro é Azão, Azinho. Viu ali o genótipo delas? Isso aqui tá para mostrar mais ou menos como vocês vão fazer atividades de genética, que vai aparecer para vocês. Isso aqui caiu numa questão. Eu adaptei para vocês aqui, para não fazer de marcar X. Explique a tirinha abaixo, utilizando conceitos genéticos. Isso que a gente viu ali, de homozigoto, heterozigoto. Indique os indivíduos homozigoto dominante, homozigoto recessivo e heterozigoto. Vai lá, Hugo. Agora? Agora, que é assim, bate e volta. A mãe é Azão, Azinho. O que é isso, Azão, Azinho? As características. E Azão, Azinho tem informação diferente, não é isso? Azão está representando uma... Esse A maiúsculo representa uma característica. O Azinho representa outra. Então, ela, embora a mãe do Júnior, né, ela tem essa característica que a gente chama de dominante, porque tem essa letra maiúscula ali mostrando, ela carrega informação para ter um filho igual ao Júnior, ó. O Júnior não é Azinho, Azinho? Então o Júnior é filho dela, ó. Esse Azinho, quem passou para o Júnior? Ela. Mas Júnior tem 2 Azinhos, Hugo. Quem passou esse Azinho para o Júnior? Teria que ser o pai, né? O Alex tem essa informação para passar para o filho dele, para o Júnior? Tá errado isso ainda. Tá errado, mas tem alguém que tem. Quem que tem? O carteiro. Oh, Deus. Então, olha só, a mãe, ela é Azão, Azinho. O que é isso, Azão, Azinho? Quer dizer que ela tem informações diferentes. Olha aqui, a mãe, ela tem informações diferentes. Então, se a mãe tem informações diferentes, a mãe do Júnior, ela é heterozigoto, não é isso? Quem mais é heterozigoto aqui nessa informação? O carteiro. Isso, o carteiro. Por que ele é heterozigoto? Tem informações diferentes, tá? O Júnior tem 2 informações iguais, não é isso? O Júnior tem 2 informações iguais. Como que eu falo dos indivíduos que têm 2 informações iguais? Homozigoto, né? Não? Homozigoto, isso mesmo. Homozigoto. Como o Júnior está com 2 letras minúsculas, o Júnior é homozigoto recessivo, não é isso? Homozigoto recessivo. E o Alex? Coitadinho do Alex. E o Alex, ou Alex? O Alex, ou Alex, ele é o quê? Ele é homozigoto também, só que é homozigoto dominante. Por que, professor, que eu estou falando? Como que eu sei? Por conta das letras, Hugo. Então, são as letras que vão passar as informações para você. Às vezes, o exercício não vai te dar a informação, mas você tem as letras para te guiar, ou a informação para você tirar essas letras para poder montar o seu cálculo. Então, toda vez, Hugo, que falar heterozigoto, você vai lembrar que tem letras diferentes, uma letra maiúscula e a outra letra minúscula. Tudo bem? Toda vez que você ouvir a palavra heterozigoto, ela tem 2 letras, né, diferentes, uma maiúscula e a outra minúscula, sempre. Se ele falar que é homozigoto dominante, Hugo, você vai lembrar de 2 letras maiúsculas. Então, homozigoto, 2 letras iguais. Homozigoto dominante, 2 letras maiúsculas. Homozigoto recessivo, 2 letras iguais, não é isso? Só que ao invés de ser maiúsculas, elas são minúsculas. Tá bom? Aqui a respostazinha nossa, já coloquei aqui, ó. Quem são os indivíduos homozigoto dominante? Só o Alex. Quem é o heterozigoto?
a mãe e o carteiro. Quem é o homozigoto recessivo? O Júnior. E aí, tranquilo? Tranquilinho aí, meu anjinho? Tranquilo, isso aí foi fácil. Genética é fácil, a gente só tem que treinar atenção. A gente só tem que treinar atenção, porque o que pega, às vezes, são os conceitos, tá? No mais, ele é bem fácil, porque você vai usar essa genética clássica, né? A gente vai usar regra de 3 simples, probabilidade, né, simples também, cálculo simples. Mas a gente vai treinar bastante e vocês vão sair bem. Olha, Hugo, quando tiver a abertura para o Enem, lá para fazer inscrição, faça, tá, meu anjo? Faça. Ah, professora, mas se ainda tiver com a pandemia, faz aquela online, mas faça. Porque agora já abriu para o SISU, tá? E independente de qualquer coisa, meu anjo, você vai ter que fazer essa prova. Então, se você fizer agora, mas se eu fizer agora e não conseguir, você vai ter o ano que vem. E você não vai perder dinheiro, porque o estudante da escola pública não paga, tá? Então, quando abrir, faça. Pelo menos para você, eu não estou com tanta segurança, mas pelo menos para você ter uma noção do que vai ser, tá bom? Então, agora a gente vai lá para a sala no WhatsApp, que eu vou colocar as atividades, que tem outras atividades para vocês fazerem, tá bom, meu anjinho? E vou repostar o filme para você dar uma olhadinha, tranquilo? Beleza. Obrigado pela participação, viu? E qualquer De dúvida, é nada. só me chamar, tá bom? Até Beleza. agorinha, até agorinha. Tchau. Até. Falou.